Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Exosmo. Meu nome é Paulo Kilmer Leomil. E aqui comigo, aqui logo. Eu sou o Grand Admiral Tarkin. É Humberto mesmo. E com o nosso link direto dos Estados Unidos. Aqui é o Vitor X, galera. Bem, gente, esse corujão é um corujão especial que nós vamos fazer em homenagem ao ator Val Kilmer, que infelizmente faleceu no dia 1º de abril, né? Então nos deixou aí aos 65 anos, né? Muito jovem, né? Sofreu com câncer, né? E a gente elegeu um filme para poder falar, um filme que a gente gosta muito, menos o Vitor, que é o Top Secret, né? Que é um dos filmes que a gente mais viu na sessão da tarde, etc. E o Vitor, na sua rebeldia, trouxe um outro filme pra gente que a gente não sabe qual que é. Que a gente não sabe qual que é. Mas antes de nós termos nosso momento sinopeiro, por favor, Vitor, roda a vinheta. Momento sinopeiro. Vitor X. O astro de rock americano Nick Rivers viaja à Alemanha Ocidental para participar de um festival. O que Nick não esperava, porém, era que o festival fosse apenas um disfarce para um ataque a submarinos. E nessa grande confusão envolvendo o alto comando alemão e os exércitos aliados, Rivers acaba conhecendo a bela Hilary Flamon, e ao lado do agente Cedric, embarca numa aventura para ajudar a jovem a resgatar seu pai, o criador da poderosa arma Polaris Mine, que foi roubada pelos fascistas. Na verdade, é Cedric, porque ele é francês. Né? Não é Cedric, é Cedric. Cedric. Ele é... Bom, a gente escolheu esse filme por alguns motivos. O teu Vitor estava com outra ideia, ele disse, não, vamos falar dos filmes que a gente mais gosta e tal. Mas o Top Secret foi o primeiro filme do Val Kilmer, o filme que lançou ele pro estrelato. É o protagonista, né? Ele é o protagonista. A gente tava discutindo, tem muito filme que o pessoal, esse filme você não pode perder, mas ele não é o protagonista. Continua, então nós estamos falando Top Gun, Tombstone, ele vai ser protagonista. Ele vai ser protagonista no Batman. No Batman ele é protagonista. Que não é um filme que eu gosto. Tem outros filmes que eu gosto também que ele é protagonista, tipo O Santo. The Doors, pra mim. The Doors. Pra mim é um dos melhores filmes, assim. Real Genius também, que é a Academia de Gênios que passava muito na sessão da tarde, também ele é protagonista. Então, assim, mas esse é um... o Top Secret, vamos lá. É um filme de 84, escrito e dirigido por 3 importantes personagens desse tipo de filme na década de 80, né? É o Jim Abrahams, o David Zucker e o Jerry Zucker. Esses 3 caras foram os caras que fizeram também Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu 1 e 2. Ele tem Corra que a Polícia Vem Aí, que são 3 filmes que são filmes que vieram de derivado de uma série que flopou, que só teve um episódio, e o filme fez mais sucesso do que a série na época. E o Top Secret, que... Se você for assistir, é engraçado. Lembrando que eles também são os roteiristas junto com o Martin Burke. E aí, eles têm... Esse filme, eles tinham a ideia de fazer uma paródia de filmes que eles gostavam. Que eram filmes do Elvis Presley. Aí você vai encontrar todos esses elementos lá. Filmes do Elvis Presley, que não eram musicais, mas tinham música com um cara cantando. Musical é aquele que toda hora alguém canta. E toda hora, não. Lá ele é um cantor, ele canta em momentos específicos, né? Nesse momento você vê que o Humberto não gosta de musical. Não, mas é zoeira. Porque existe um musical onde é que a história ela é contada através da música. Isso. E esse tem momentos de música. Existe os que tem cenas de música. Isso. Né? Diferente, não é um musical. Não é musical. Filmes de guerra... da Segunda Guerra Mundial. Filmes de guerra, canções de amor. Não, sem canções de amor. Tem pior que tem canções de amor mesmo. Tem canção de amor. E filmes ambientados na época da Guerra Fria. E eles zoam isso, porque se você pensa, filmes do Elvis, aí tem década de 50, filme da guerra já vieram depois, da Guerra Fria na década de 80, então eles misturam tudo e zoam tudo. É uma zoeira só. E é um tipo de humor que eu gosto bastante. É um tipo de humor nonsense. Eu tenho uns negócios completamente sem sentido nenhum. E que, sim, eu gosto do troço caótico. É o tipo de zoeira que eu gosto. Ele tem piadas nos detalhes. Ele tem piada em detalhe. E assim, toda hora tem uma cena num canto com alguma zoeira. Isso o tempo inteiro tá acontecendo. E é completamente sem sentido.
Eu assisti esse filme de novo, porque eu não assisti ele tantas vezes igual o Paulo assistiu. Eu acho que eu assisti ele no máximo 2 vezes. Se eu assisti 2 vezes, e aí assisti de novo agora. Então eu ainda lembrava de muita coisa e tinha muita coisa que na época eu não peguei, que não tinha. Não ia sacar por conta de ser menino mesmo, né? De ser mais novo, apesar de você já era velho naquela época. Igual, por exemplo, tem uma hora que ele tá indo no trem lá pra Alemanha Oriental e ele tá aprendendo a falar alemão com toca-fita. Aí fala uma palavra em alemão, aí traduz, caneta. Falei, cara, eu tenho certeza que ele não tá falando isso. Aí era o tipo da coisa que na época passou batido. E tem altas coisas assim, que não é que eles estão lendo o cardápio ou que eles estão falando as palavras. O que ele disse? Ele disse isso, que uma ou outra palavra em alemão eu sei. No meu tempo que eu estudei cerveja. Não era aquilo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, e é uma piada que só quem fala alemão ia entender. Eu até fui atrás disso, assim. Ele fala assim, lanterna, caneta. Na hora que ele tá no cardápio, que eles estão falando as coisas todas, um tá xingando o outro aleatoriamente, falando as coisas em alemão, fazendo os pedidos e tal. E tem muita coisa lá que na época soava como alemão, e não é alemão, é Yiddish, que é a língua que os judeus ainda falam, é uma mistura de língua, a partir da língua germânica, que é a língua que os judeus falam. Então, assim, eles estão na Alemanha Oriental, e é uma Alemanha nazista, porque está na Segunda Guerra, mas é nos anos 50. Mas é nos 50, mas é na Guerra Fria, e tem comunista, então assim, é tudo misturado, não tem sentido nenhum. E lá no meio da Alemanha nazista, comunista, você tem ali uma lanchonete que é típica lanchonete americana. E aí tem umas coisas assim, tem um monte de zoeira, de coisas que você vai pegar depois e fala assim, não é isso que está escrito. Tipo, o nome do hotel onde eles vão, onde ele canta a primeira vez, tava uma palavra que não parecia alemão, ela é em Yiddish. E ela fala, vai dormir. O nome do hotel é vai dormir. Cara, não tem sentido nenhum, mas é só pra quem... Era a piada solta pra quem fala Yiddish. E aí eu ri, e na época eu não ri, na hora que tem um padre, né? Que tem uma cena que parece que o Nick Rivers vai ser executado, e o padre tá falando um monte de palavras em latim, mas são palavras em latim que são utilizadas hoje em dia, principalmente no meio jurídico, que são termos em latim que a gente... sei lá, tipo habeas corpus. Ele fala, inclusive, habeas corpus. E que a gente sabe que foi adotado, mas ele não tá falando absolutamente nada com nada. E no final ele fala uma coisa que não tem sentido nenhum, assim, em latim. É Yiddish. E aquela cena ele fala assim, eu vou ser frito numa cadeira. Porque ele vai e ele é eletrocutado lá na cadeira. Então, assim, esses monte de piadinha que tá escondido, assim, na cara, mas tá escondido pra quem não fala a língua, é característico do tipo de humor deles. E o nonsense completo, assim, das coisas, né? Eu analisando um pouquinho esse tipo de humor, né? Ele é literalmente, assim, próximo do Monty Python, só que adaptado a uma linguagem, vamos dizer assim, uma visão americana do negócio. Mais pastelão, exatamente. O nonsense inglês é mais classudo. É mais classudo, exatamente. E o americano é mais pastelão. O Vitor não gosta disso, tá, gente? Ele não tipo assim, de coisa que ele... E ele é um pastelão inteligente, ele não é um pastelão que virou besterol, né? Que virou besterol. Não é isso. Não é trapalhões. Não é isso. E não é os filmes besterol que apela pra, vamos dizer assim, para o erotismo, para as coisas tudo, né? Que hoje tem, né? E é engraçado que é o seguinte, lá o filme é catalogado assim, idiomas do filme. Inglês, alemão, Yiddish, latim, francês. Porque tem essas línguas lá, faladas de um jeito ou de outro ou não. Tem não, a frente de resistência francesa, né, que tá zoando, inclusive a resistência francesa, que ela aconteceu à distância, lá com Charles de Gaulle, lá na Inglaterra, né, transmitindo para a resistência lá na França, os caras têm nome de palavras em francês que se usa, né? Latrine, déjà vu. São palavras que as pessoas reconhecem em francês, mas não são nomes de pessoas, né? Não, cara, e é muito bom, né? Mousse muito de chocolate. Cara, o nome do rebelde déjà vu. Déjà vu. Eu já te vi em algum lugar. Déjà vu. Eu já te vi em algum lugar. Não, é engraçado que o déjà vu é quando eles fantasiam de vaca. Eu lembro da minha mãe rindo disso.
Que na época eu não peguei isso. Né? É. A vaca, ela mugindo. Mi. Porque o cara é um francês fantasiado de vaca. É muito retardado isso. É bom. Ah, os caras jogam lá o soldado da torre, ele cai no chão e quebra, igual um vaso. Eles fizeram um cara de porcelana. Esse foi um dos filmes, até então, que teve mais orçamento deles, né? Eles tiveram 9 milhões de dólares de orçamento e usaram só 8. Ele flopou nos cinemas. Não, cara, a bilheteria dele foi 20 milhões. Ele cara. rendeu 3 vezes mais do que ele gastou. 4 vezes mais do que ele gastou. Que ele deveria render mais do que o orçamento, ele ainda sobrou. Então, assim, eles usaram um pouco o recurso e eles tiveram muito dinheiro para usar e usaram bastante, ainda assim sobrou dinheiro. Então, assim, apesar de flopado, ele deu dinheiro, né, pro estúdio. Foi lançado pela Paramount. Ele teve Ele foi lançado, eles seguraram ele para lançar porque ele ia ser lançado no mesmo dia que saiu Caça-Fantasmas 1 e Gremlins. Nossa, então, era muita coisa. Caralho. A concorrência pesada, saiu no mesmo filme, né? Então, E olha que eles tinham uma ponta ali do Omar Sharif. O Omar Sharif, ele foi e ele participou o Omar Sharif já era um ator extremamente consagrado, né? Ele tinha... E os atores... Aí tem até uma coisa que nem vale a pena. Muito bom, cara. Então, muito bom. O cara jogando água na cara do Omar Sharif. Fazendo parcela com o Omar Sharif. O Omar Sharif é ator de tudo. E aí tem o seguinte, o Omar Sharif, ele tem... Os diretores, né, eles ficaram tão felizes da participação que ele aceitou o papel no filme Zoeira, que eles chamaram ele para jantar e foram para um restaurante, ele aceitou e eles foram lá esperaram e ele nunca foi, ele nunca apareceu. E aí, contaram que depois, poxa, o que aconteceu? Ele já tinha saído dos Estados Unidos, apesar do filme ter sido filmado na Inglaterra, né? Ele já tinha saído da Inglaterra, mas ele falou, não, porque na minha cultura a gente não rejeita convite para jantares ou coisa do tipo, mesmo que a gente não queira ir. Então ele aceitou, só que egípcio, no Egito lá, na cultura, talvez na época, né, não sei hoje, ele aceita-se, mas você não ir não é gafe, tipo, você combinou e furou, é um problema cultural. É zoeira do cacete. Cara, e ele tava do jeito, sabe quando você vê o ator que gostou de estar lá? Você vê a atuação, assim, que ele gostou de estar ali, cara. Cara, e esse filme é cheio de coisa muito idiota, assim. Como é que você se chama? Hillary? Nossa, que nome diferente. O cara americano. Significa aquela que tem os seios que desafiam a gravidade. Cara, não tem sentido nenhum isso. Não tem sentido nenhum. E o outro chama Déjà Vu. E ela era pra ser francesa, né? Ela era uma atriz francesa. É legal o seguinte, eles mostram o hit do Nick Rivers. É um hit que é basicamente... no que eu ouvi, eu falei assim, cara, é muito Beach Boys. Não, eu come assim... Não, a primeira música desse que tem um clipe. Assim, eu lembro dele da versão que a gente via nos anos 80, 90, que era a versão cortada para caber na programação da TV, né? Então, assim, é um filme de 1h30. Ele tinha 2 horas originalmente. Eles fizeram vários testes de universidade. Aí eles tiveram que reduzir para 1h30. Legal. Por conta disso. Ou seja, tem cena aí que a gente perdeu. Tem. E assim, na TV, normalmente o filme vai ali a uns 45, 60 minutos no máximo. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa cortada. E essa abertura, cara, desse hit, cara, e algumas cenas de música a gente não lembrava. Cara, mas eu ri tanto dessa parte, tipo, dos caras na frente e atirando. O hit é um surf skiting. Skiting é a que a gente chama de fossa olímpica, que é o tiro ao prato, né, basicamente. Aí é uma música de você surfar. E aí é engraçado que... primeiro uma dica, tá, gente? Se você quiser assistir, ele não tá passando em lugar nenhum. Se você for no Prime, você vai ter que pagar por ele. Na Amazon. Porém... você paga. Porém, o Mercado Livre tem dentro do aplicativo, você entrar no site, tem lá um Mercado Play, que é um streaming de filmes e séries e tal. E tem esse filme de graça. E é gratuito. Pode assistir lá, então fica a dica. Você nem precisa fazer um cadastro, você pode ver. Você vai lá e assiste, tá lá, de graça. E aí... excelente qualidade. E aí é o seguinte, tá lá, surf skiting, né? Então, assim, fossa olímpica no surf. Aí então os caras, surfistas, tirando com 12. Aí a musiquinha toda felizinha, igualzinho Beach Boys. A música é
como a vida seria melhor se a gente pudesse ter uma 12, Cara. uma calibre 12 pra tirar. Então os caras surfando, atirando no prato. Aí o cara atira, erra o tiro, cai o cara tipo, Tem um momento que eles começam a correr na praia, todo mundo com a arma. escopeta. Só que no meio tem uma velhinha, cara. Uma velhinha com escopeta. escopeta. Mas aí uma coisa que é importante que eu tô falando. Por que eu estou falando isso? Porque essa música ficou muito competentemente escrita igual Beach Boys. Quem fez a música? Brian Wilson, um dos maiores compositores de todos os tempos em seu momento no Beach Boys. E o Mike Love, do Beach Boys. E o Chuck Berry. Os três, eles são os compositores dessa música. E aí, quando eles mostram o hit parade, assim, da Billboard, né? Tá em primeiro lugar, tem Skeet Surfing. Aí, em segundo lugar, Surf Skitting. Em terceiro lugar, Skitting USA, que era basicamente os Beach Boys, quando eles começaram, tem gente que chama de surf music, naquilo não é surf music. Eu, como um cara que tocou em banda de surf music, toco há 30 anos nisso, inclusive tive ensaio essa semana, surf music é uma música instrumental da década de 60. Se você cantou, não é surf music. É música inspirada no surf. Se você não concorda, problema seu. Isso é a única verdade que vale. Isso não é minha opinião, essa é a verdade. Então tá. Então, o Beach Boys, eles faziam música com base em surf music, cantada. E eram extremamente competentes nisso. E aí era tipo, surfing em alguma coisa, não sei o que, surfing. Eles usavam isso o tempo inteiro para fazer referência ao surf music que fazia sucesso na época. E morreu com a chegada da invasão do rock inglês, principalmente Beatles. Foi aí que eles sobreviveram porque eles cantavam. E os Beatles cantavam. Aí teve um momento de rivalidade unilateral, porque os Beatles não concorriam com eles, né? Só eles que concorriam com os Beatles. E fizeram Pet Sounds, que é um dos maiores discos da história do rock. Mas na hora que você vê, cara, os três caras, dois do Beach Boys e o Chuck Berry, cara, no filme. Que coisa. Legal. É só que você me lembrou uma cena. E a quinta música é Slow Jean Blues, do Eric Clapton. Essa música não existe. Existe um Slow Jean do Joe Bonamassa, mas essa música não existe. Você lembrou, tem um filme do Adam Sandler, Endiabrado, acho que é uma coisa assim, que ele é o diabo, né? Aí tá no momento lá... Filho do diabo. Filho do diabo. Aí tá no momento que os caras estão assim, pô... Pega lá um vinil de uma banda metal, fala, esse aqui se voltar ao contrário, não. Ele falou, não, isso aí é exatamente o que eles querem dizer. Agora pega do Beach Boys aí. Aí botaram o Beach Boys ao contrário. Demônio, sangue. Muito bom. Você não precisa botar disco de metal nenhum ao contrário, já tá na cara que tá escrito aí. E aí se pegasse o da Xuxa... o da Xuxa, sim. A Xuxa até fez piada com isso. Fez. Mas aí uma coisa que é interessante é o seguinte, que saiu a trilha sonora com o Nick Rivers cantando, que quem cantou foi o Val Kilmer. E, aliás, a performance dele dançando... Então não é beat music que ele canta? Não, ele canta, não é. É surf music. Não é. É só essa primeira que é surf. E as outras são todas igualzinho Elvis. Todas igualzinho Elvis. Ele é o Nick Rivers, ele é o Elvis. Ele é o Elvis. Ele é o Elvis do Elvis. Só que fazendo gracinha. O Elvis naquela parte mais jovem dele. Na época do rock and roll. Inclusive quando ele produzia os filmes grandes, os filmes, que ele fazia 300 filmes lá. Ele teve um monte de filme. E aí é o seguinte, a performance dele dançando como Elvis é fenomenal, cara. Ele canta bem? Canta. Ele tem voz boa? Né? Até porque você olha pro troço, você vê o Elvis Presley, você ouve o Val Kilmer. Então, assim, não é pra... Claro que não é, mas ele não propõe. Mas ele entrega um grande resultado. E aí saiu a trilha sonora. Ele gravou, o disco foi gravado, cara, a trilha sonora do filme, e saiu ele cantando. Esse foi o primeiro disco do Val Kilmer. E ele teve o segundo disco do Val Kilmer, foi em The Doors. Então ele tem 2 discos. Com trilha sonora. E aí ele ganhou o papel que quando eles estavam fazendo lá as entrevistas, os testes com os atores, ele chegou trajado mais ou menos igual o Elvis Presley e o jeito dele dançar e tudo, ele ganhou a galera ali. Falei, o cara que personifica muito bem. E ele, cara, ele entrega bem, ele faz uns passos complicados lá. A zoeira dele cantando lá no hotel é muito bem feita. Ele tocando violão, que é engraçado. Tem uma hora, a parte romântica, esse é o problema, gente, que quem toca, e quando você vê a televisão, tem uns atores tocando, você vê que o cara não tá tocando, que ele incomoda. Então os caras não estão tocando nada, você vê que o cara não tá tocando. E aí na hora que ele pega o violão e vai tocar pra Hillary, né, que tem esse nome esquisito,
Aí ele tá tocando assim, a mão não mexe, é muito ridículo, é mal feito de propósito. Ele mexe a mão, não sei o que e tal, aquela música. Um monte de instrumento, sai só o violão, só o violão tocando. Aí ele abraça a mulher, porque ela fica encantada, esmaga o violão. E aí aquela. Aí tem a lareira, depois tem aí tem a lareira, ele rola assim, tem a lareira. Aí eles rolam, sai da cena da lareira, tem uma segunda lareira. É porque assim, normalmente no filme de romance, quando os caras termina com fogo, né? Focar na lareira. Não, é uma questão técnica. A cena em chamas, hot, tipo né? o clichê, né? O clichê. Aí quando ele rola e passa da lareira, tem uma segunda lareira. Quando eles estão se beijando e pulando de paraquedas, quem tá caindo de paraquedas? Uma lareira cai de paraquedas. Muito bom. Cara, aquilo é muito bom, velho. Os caras fantasiados de vaca, mugindo milho. A gente pode falar que o filme, ele envelheceu excelente. Eu continuei rindo. Ele é um filme pra... Se hoje ele passar no cinema... Você vai conseguir assistir, rir do mesmo jeito. Ele tem um ritmo bom, ele tem um roteiro muito bom, ele tem umas piadas, ele é muito bem filmado. As imagens são muito bem feitas, você não vê um problema assim. E tudo que é pra ser defeito é de propósito. Tudo que é pra ser tosco é feito de propósito. Os caras voando, com a explosão. Não, o cara rodando e fazendo furo no chão. Saindo e voltando. Aquela cena Scooby-Doo, que ele tá fugindo da cadeia, que ele dá zoom out pra mostrar a cadeia inteira. Assim, aquilo é muito tosco de propósito. Eles mesmo falam. Não, o próprio. Na cena da lanchonete tem um momento que os caras estão rodando uma boneca, né? Que tem as danças da década de 50. Depois. A dança da década de 50 tem que joga a mulher pra cá, joga a mulher pra cá. É difícil pra caramba. No final tá o cara rodando a boneca de pano. Eu ri pra caramba, porque eu lembrava daquela cena. Eu tava esperando ela acontecer. Eu ri pra caramba. Assim. E eles dão foco na cena, no ridículo da cena. É aquilo. Eles mesmo falam, né? Nossa. Você acha que você é a primeira mulher perdida numa ilha que encontra um primo, se junta à Revolução Francesa para lutar contra nazistas, um fascismo, não sei lá quanto é a minha primeira? Nossa, isso parece um roteiro de filme ruim. Eles olham pra câmera. É muito bom. Uns 3 segundos assim que eles param. Assim, olha pra aí o seguinte, muito bom. Lá tem uma cena que pra mim foi uma das cenas mais fenomenais do cinema, de nonsense. Quando eles vão na biblioteca do Sven, que é um sueco, e a cena é toda filmada de trás pra frente. A gente assistiu dublado, os caras estão falando normal. Como eu assisti dessa vez, na época eu assisti dublado, passou na televisão. Quando eu assisti agora no streaming, tá em inglês e tudo. Engraçado, eu vi em português. Eu achei que eu não vi que tava pra mudar de legenda, não. Eu botei. Tem opção. E aí, eu continuei, porque pra mim veio toda aquela questão afetiva, né? Eu assisti o áudio original. Que, aliás, ganha-se um bocado de coisa, tá? Ganha-se muita coisa. E aí tem a cena, né, do Val Kilmer colocando o livro, jogando o livro na prateleira lá na quinta gaveta lá em cima, que a cena é o contrário, né? O final o cachorrinho manda pra trás. Aquela cena, eu lembro quando eu assisti ela, eu achei aquilo simplesmente fenomenal. Que aí você tem... Eles vão no corrimão e sobem. Né? Aí eles pegam você pode subir por aqui, ele pega e sobe, né? Em vez de descer. É toda a cena e o cachorrinho anda pra trás. Aquela cena, ela começa com o General Tarkin, o Grand Admiral Tarkin, que é o Peter Cushing, que fez um monte de filme de vampiro e fez o Tarkin no Star Wars, né? Com uma lupa. Aquela cena foi tirada de um filme que ele fez, inclusive. E quando ele tira... Aí tá um olhão ampliado pela lupa, e na hora que ele tira a lupa, o olho dele é gigantesco daquele jeito. Pra fazer aquela prótese, eles fizeram a máscara de gesso dele, pra poder fazer uma coisa que encaixasse depois. Essa máscara de gesso ficou guardada. E ela foi utilizada pela Disney para fazer um molde depois digital do que foi o Tarkin no filme Rogue One. Ela saiu, tem foto dela. Ele estava de olho fechado, é como se fosse uma máscara na época do Rogue One. É uma relíquia, máscara mortuária de antiga, né? Na época falaram que usaram a máscara mortuária dele. Eu lembro que vazou essa informação, mas não foi. Foi usada a máscara que foi usada para tirar o molde para fazer aquela prótese feiosa do olhão, que depois, aliás, por coincidência mórbida, ele teve câncer naquele olho, inclusive. Essa máscara serviu de
de referência para eles fazerem as marcações digitais e fazer o CGI do Tarkin, que quando foi feito Rogue One, Peter Cushing já tinha falecido, ele já era muito antigo. Ele é do cinema preto e branco, né? Ele fazia os... Pareceu em 94. Então sim, ele já tinha muito tempo. Então, Já reparou que ele parece muito com o Adrien Brody? Parece, Eu acho, cara. né? Ele mais novo parece com o Adrien Brody. Parece. Então, assim, ver ele ali, né? Na época eu não tinha feito associação de um com o outro, né? Eu já tinha visto os dois filmes, mas assim, era o ator que é o Peter Cushing, que era um dos grandes atores que vieram do cinema de terror, de preto e branco, que depois veio o Christopher Lee também, que seguiu a mesma coisa e foi para Star Wars. Então foi legal, assim, teve esse fator importante que depois refletiu novamente em Star Wars. Aquela cena que eles estão pulando do hotel, que eles olham para baixo e vê a rua com um monte de carrinho e tem uns ratos passando na rua para te mostrar que aquela maquete é do Superman 1. Ela é a mesma maquete, porque eles trabalharam no... Reaproveitaram a maquete. Porque eles usaram um estúdio lá na Inglaterra que tinham coisas de outros filmes que estavam lá. E aí, quando eles viram isso, vamos usar isso. Aí eles usaram. Então tem a cena que você olha pra baixo e vê é que na hora que o super-homem tá voando, né? Olha pra baixo e vê a rua com os carrinhos andando e os ratos do tamanho do carro. O carro bate, um ratão gigante. Aquela cena, aquela maquete veio de Superman 1. Sim, tem muita coisa ali que na época passava batido. Hoje com a internet você consegue buscar as referências todas. E entender, inclusive, piada que você não pegou na época. Né? Verdade. De inclusive, xingamento em Yiddish, que é a língua que o judeu falava numa Alemanha que era soviética, mas que está ali cheia de nazista. Então, assim, tem ali uma piadinha para dar uma cutucada. Né? Cara, eu ri demais desse... Eu ri demais dessa... O pombo. O pombo correr, que é um pombo nazista com um chapeuzinho de piloto. Levando a mensagem. Tem estátua do pombo, né? Que tem os caras. Tem a cena clássica. As pessoas pousam no pombo. Faz xixi. Ele faz xixi no pombo. E o pombo faz um cocôzão gigantesco na praça. Aquelas cenas muito boas. O cara sendo pego pela polícia nazista lá. O cara com um pacote, aí os cachorros latindo, não sei o que e tal, aí aparece um cachorrinho, manga chupada lá, latindo também. Aí eles pegam o cara, prendem ele, na hora que pega o pacote abre, é porque era biscoito de cachorro. Não, prende não, executa, né? Eles matam o cara. É droga, né? Não, era biscoito de cachorro, o cachorro queria biscoito. Daí aparece um cachorrinho lá, manguinha chupada lá. É muito bom aquilo. É bom mesmo, é excelente. Não, ele envelheceu... Cara, aquela cena do Ford Pinto. Ford Pinto é aquele carro vermelho que explode. Vem eles atiram, metralha. Ali eu ia comentar. Ali é uma piada que eu não peguei. Que é uma piada que eu falo, pô, deve ter alguma coisa específica desse carro. Tem uma coisa específica. E aí eu entendi agora, né? Depois de velho, mais velho. Porque na época, eu lembro direitinho até do comentário. É assim mesmo, não pode encostar nesses carros de filme que eles explodem. Essa foi a piada que ficou na época, mas não. O Ford Pinto era um carro que a Ford fez no final da década de 70 até 1980, se não me engano. Ele é um carro da década de 70. Eu não lembro se é do começo da década de 70 ou do meio, tá? Mas ele tinha um problema de batidas traseiras causarem explosão. E aí, depois, com a evolução, né, da internet, universalização de coisas e tal, existia... O motor atrás, né? Cara, não. O motor era na frente. O tanque de combustível ficava atrás. E esse era um erro de projeto que já vinha do Ford Mustang. Inclusive, recuperaram um cara, ganhou uma ação na justiça que ele perdeu um parente, não sei se foi o pai, irmão, não importa, em que a Ford tinha conhecimento desse problema. Uma batida muito forte na traseira do Mustang clássico, aquele Mustang clássico da década de 60 e 70, ele jogava, o tanque estourava, ele tinha uma propensão a estourar e uma chance de encher a cabine do carro de combustível. Caralho. E aí, pensa, num acidente daquele, você encheu combustível, se tivesse um cara fumando, que era uma coisa que era corriqueira na época, a parte elétrica do carro que está ali, que podia entrar em curto, centelhar, a lâmpada, né, que era de filamento, essas coisas todas, a pessoa morria não da batida, ela morria carbonizada. Então, aquilo ali foi uma zoeira que falar assim, que Ford Pinto explode.
Ele pega fogo mesmo. Aqui seria a piada, aqui seria com Kombi. Até porque depois eles fazem a piada lá com o carro alemão. Aí, né? aí eles entram no carro que foi metralhado, que bateu no Ford Pinto e explodiu e sai andando. E fala, não, a gente não pode tirar o chapéu. Os alemães fazem carros bons, porque o carro é da Mercedes-Benz. É um simbolão da Mercedes-Benz. Eles não esconderam. E certamente a Mercedes-Benz não patrocinou esse filme. Não patrocinou, porque no orçamento... Era outra época, né, cara? Não é igual hoje em dia, que tudo é indústria pra poder vender. E na hora que eles vão bater... Nessa época você tinha, que era nos filmes do 007. Você já tinha. Tinha, mas não era hoje em dia, que não depende hoje muito. Em dia, né? Hoje qualquer coisa muito, que aparece é assim. Né? E aí, assim, e quando eles vão bater o carro, eles dão um close, assim, Ford Pinto. Na hora eu entendi. Só que, assim, esse era um problema que já vinha de antes. Não era só o Ford Pinto que explodia. Essa piada é boa demais, mas é coisa que eu só peguei hoje, que eu só fui entender hoje. Até as próprias coisas das falas todas, né? Ele tinham piadas, né? O cara que pega lá aquele coisa pra fazer a mulher dele ter orgasmo e usa nele, né? Que ele liga na tomada 220 e morre empalado. Aquela ali, eu não lembro se aquilo passou daquele jeito na Globo, cara. Eu acho que não. Eu acho que não passou. Provavelmente não, mas... Apesar que década de 90, 80, televisão assim era meio selva, né? Parecia umas selva. coisas são da tarde, assim, e no horário domingo, que hoje em dia não aparece, né? Então, sim, esse era um filme que na época eu ri pra caramba. Ele criou, por conta baseado no Abrams e nos irmãos Zucker, criou uma linguagem de comédia nonsense que rendeu durante um tempo, né? O Top Gun, ele foi... Top Gang, né? Top Gun, aí que já vieram outros filmes que utilizaram... que é um pouquinho mais besteirol, mas ele veio... Ele aconteceu por causa do Top Gun. Então, esse tipo de comédia que... Aí vem, você vê, academia de polícia que usava todo mundo coisas. Em pânico, só aconteceu por causa disso. Esse tipo de humor que eu acho que tudo isso aí veio da galera lá que pegava lá de Monty Python. Que esse humor nonsense é bem de lá. E, cara, não é só nonsense, ele é nonsense caótico. Porque tem coisa lá que você fala assim, não, o cara deve estar falando um palavrão do caramba. Não, ele tá falando nada, cara. Ele tá falando uma zoeira. E é legal, assim, a gente que agora presta atenção mais em detalhe, né? Cara, tudo tem uma piadinha, cara. Que comecinho do cara entregando a carta, tira o capacete e o negócio do trem continua nele. Continua nele, A fita que prende o capacete. A jugular. Ele tira o capacete. Não, ele amarra a moto. Ele chega de amarra moto. a moto como se fosse um carro, como se fosse um cavalo. Aí depois, quando eles vão pegar a bicicleta, ele enxota as bicicletas e sai embora. Cara, é muito nonsense, muito idiota isso. Mas era o troço que era assim, é inesperado. Por quê? É justamente por ser caótico e nonsense. Que você não espera acabar rindo. É um tipo de besterol. Eu entendo o Vitor não gostar, porque muita gente não gosta desse tipo de coisa, né? Não, a vaca com colocaram a vaca com bota, né? A vaca de bota. Nossa, a vaca de bota. E eles tiveram... Aliás, eu até vi como é que eles usaram. Eles usaram 2 botas. A vaca tá usando 2 botas. Ela tem uma bota que tá presa com velcro e uma outra bota para tentar que o casco não estragasse. Mas você vê que no final ela até fura a bota. A curiosidade idiota que eu tive, cara, que eu fui ver. Cara, mas é muito bom. Não, cara, é tão nonsense que você falou da maquete. Aquela luta embaixo d'água. Aquela cena é fenomenal. É e ela vira um faroeste, né? Ela vira uma briga de salão embaixo d'água. É muito, muito nonsense. Aquilo é muito fenomenal, cara. Não, a parte que eu tava falando assim, a parte que vai... A dancinha do salão toda ridícula, os caras fazendo tapa no sovaco, fazendo peido com a boca. Aquelas danças medievais, né, pra zoar. Mas o negócio que eu ia falar assim, quando o cara tá começando a dizer, ó, nós estamos aqui e a gente tá nesse X aqui, e vai começando a desenhar o que a gente faz. Aí começa a ter o castelo, maquete, não sei o quê, cheio dos detalhes. Aí na hora que ele levanta, não tem mais a maquete. Igual quando ele levanta da água que ele tá lutando. E tá seco. Ele tá seco. Ele levanta molhado, aí aparece a mulher. Os seios que desafiam a gravidade. Com a luzona vermelha. Aí ele dá um tchau e tá seco. Com o cabelo cheio de laque. Não, o primo dela, porque tem um meio da paródia, eu não sei se o Vitor vai lembrar disso. Ela vai contar a história dela, o meio tem um flashback, né, e que ela Lagoa Azul. Ela viveu Lagoa Azul. E a cena
do sexo dele, cheio de braço, cheio de perna, cheio de gente. Aí quando ela encontra com ele de novo, ele tá com a mesma roupa. A moça mudou, ele tá igualzinho, pelado, com um colar de crustáceo lá, de crustáceo e, sei lá, um monte de óleo. Ele tá com a mesma roupa. E ele, obviamente, que é ele que é o traidor, né? Óbvio. Porque tem que ter o final romântico. Cara, é muito zoeira que é troço. É muito, muito nonsense. E o final é totalmente sem sentido também. Me lembrou o final mais sem sentido de todos desse é a do Monty Python lá em busca do cálice sagrado, né? Que chega no final, eles não têm mais dinheiro pra fazer o filme, eles resolvem acabar daquele jeito. A polícia vem e prende todo mundo. A polícia atual prende porque eles não têm licença pra fazer um filme. Nada mais caótico e nonsense do que isso. Né? Os cavaleiros que fazem... Eu tenho até a camisa que a minha irmã me deu. É um filme que... Monty Python, esse tipo de piada, esse tipo de ritmo, cara, é um trem que não envelhece, cara. Não envelhece. Pra quem tem né... Telencéfalo altamente capacitado. Pra quem tem. Eu ia falar assim, pra quem não é tão culto quanto o Vitor, que é um cara cuja a cultura e a capacidade de percepção artística transcende a média dos maiores pensadores do mundo, pra quem tem um cérebro retardado de quinta série E, não é nem a E. Aquilo ali é uma obra de arte, cara. Eu acho que é exatamente. Não, mas deixa eu me explicar aqui. Não é que eu odeio o filme e tal. Eu não gosto de comédia, pra começar, entendeu? E quando o Paulo falou da gente fazer uma homenagem pro Val Kilmer e tudo, eu achei que fazer um corujão desse filme não é a obra-prima da carreira dele. O filme é bom, igual o Humberto falou, igual vocês falaram aí e tal. Ele ainda, apesar de besterol, é um humor inteligente, porque você tem que entender várias coisas para você poder saber e se divertir com algumas piadas. As mais óbvias não, são visuais, mas as outras dependem de um certo conhecimento. Então, não é que o filme seja horrível, mas não é o estilo que eu gosto. O que eu gosto todo mundo sabe que acompanha a gente, que eu gosto o quê? Fantasia e super-herói, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui 3 filmes, que eu não vou ficar falando dos filmes em si, mas falar do Val Kilmer neles, que são filmes que eu cresci assistindo, que a gente tem, cara, a nossa geração, assim, pelo menos minha e do Humberto, né? Não sei se a geração do Paulo, que é mais recente aí, Z, se tem isso. Mas... Cada vez eu vou ficar mais novo. É Z ou é Alfa? É Alfa que é a mais nova, né? A Alfa é do... Não, que nasceu agora é Beta. Beta. Tô nascendo agora. Beta já, né? É o que vai extinguir a humanidade. Então, o que acontece? Eu preferi falar e comentar um pouquinho dos filmes que eu acho que me marcaram crescendo e que me ajudaram assim, que influenciaram um pouquinho na cultura nerd, sacou? Então, assim, o Val Kilmer fez Batman. Eu não vou falar de Batman aqui, mas, poxa, ele fez um ícone da cultura pop, né? Não tem jeito, um ícone da ficção, um ícone dos quadrinhos, um ícone dos cinemas. Tem muita gente que acha erroneamente que o filme do Batman é o melhor filme de super-heróis que já teve aí no cinema. Tá errado, que o Batman não chora, Batman não tem ovo na boca, Christian Bale não é o Batman, ponto final. Então, assim, mas o Val Kilmer, ele fez Batman, ele atuou como um ator de filmes de ação que permeou toda a cultura nerd, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que... Uma curiosidade. Oi? Uma curiosidade. O Chris Bale, ele fez o teste pro Batman vestindo o traje do Batman que o Val Kilmer usou no filme dele. Aí, tá tem esse vídeo. Batman com mamilos? Tem esse vídeo que o teste dele pro filme, ele vestiu... Jorge Clooney com mamilo. Ele vestiu... Não, tem mamilo também. Tem mamilo? Não, tem um negócio que o pessoal também criticou muito. Acho que é a última roupa que ele usa no filme. Mas uma das roupas foi tem esse vídeo do teste. Eu já vi esse vídeo mesmo. E aí, Vitor, o personagem do Nick Rivers, do filme Top Secret, ele tem que resgatar o pai do par romântico dele, que é o cientista. E esse par romântico dele é o Alfred, que ele estrelou junto, eles atuaram juntos no filme do Batman. Ele era o Batman e o cientista era o Alfred. Olha.
Mais uma curiosidade. Bacana. Segue daí, Vitor. Mas assim, deixando Batman de lado, Top Gun, que todo adolescente ali, ou criança, ou até jovem adulto que viu Top Gun na época do cinema, queria ser o Tom Cruise, ou mesmo o Val Kilmer, né? Tem gente que fala que o Tom Cruise que é errado, que o Val Kilmer que era certo ali, né? O Tom Cruise colocava em risco, né, o que ele fazia e Ué. tudo, então. Ainda mais Não caça. Não, ainda mais numa questão militar, né? Uma missão militar, Custa fortuna. Mas, independente disso, eu vou citar aqui 3 filmes que eu gostei demais e que me fizeram gostar do Val Kilmer. Não tanto, por exemplo, como eu gostava de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, porque eu achava legal os grandalhão, entendeu? Mas ele foi um herói de ação que ajudou também a moldar ali a minha infância nerd ali, a minha juventude nerd. Então, assim, ó, para mim, não pode ficar sem falar de Willow na Terra da Magia, de Sim. 1988, quando ele faz o Mad Martigan, que é um personagem, assim, muito engraçado. Você tava falando de comédia, ele junta, assim, ele é tipo... cara, eu vi isso aqui num comentário, num site americano, e falou assim, ele é o Han Solo daquele filme. É sim. É lógico que eles falam A isso gente fez um porque tem corujão ali, sobre né? o Elon, viu, gente? A É, gente tem um tem um corujão sobre o Elon aí na nossa Tem. pirâmide exosa aí. Então, assim, é lógico que eles fazem essa comparação por causa do George Lucas, né? Mas, mas assim, você vê que ele é o cara engraçado, ele é o aventureiro, ele é o cara que tem a jornada do herói. Ele, apesar do filme ser, né, o principal personagem ser o Willow, igual o Paulo citou pra mim fora das câmeras aqui, mas ele rouba a cena, cara. E esse filme foi muito legal pra vida dele, eu acho, porque ali ele conheceu a mulher que viria a ser esposa dele, né? E diz que a cena que ele fica, quando ele tá preso, que ele fica cantando a vilã lá, Chose, como é que é o nome dela? Esqueci agora, cara. Ah, vou lembrar. Quando ele tá cantando ela lá, aquilo ali ele fez de improviso na hora. E é Sorcha, que é o nome dela. Aí quando ele tá conversando com ela, ele faz de improviso. E ela sorriu e tal e tudo. Então, diz que depois daquilo ali, ele flertou com ela durante a filmagem e depois ele continuou, eles acabaram se casando ali, entendeu? Então, assim, misturou a vida real né, com a fantasia. Ah, então, ali. pera aí, Vitor. A Joana Walley. Mas tem no Top Secret, tem a cena quando ele tá preso, que ele tá na cadeia, tem uma foto de uma mulher na parede. Ela até cai, na hora que ele vai fugir pelo... Tem um pé de cabra dentro do... É ridículo. Que ele abre da cadeira. Dentro da cela dele, ele abre uma coisa e cai a foto. Essa foto é da Cher. E a Cher, na época, era a namorada dele. Então, assim, também teve a vida real ali também. Pode seguir, Vitor. Aí, outro filme que eu gostei muito dele, que é aventura, né? De certa maneira é fantasia e tudo, mas não é baseado em fatos reais, mas é o filme Tombstone, de Muito 1993. bom. Quando ele faz ali um Doc personagem Holliday. que até... O Oi? Doc Holliday. Doc Holliday, exatamente. Quando ele faz um personagem ali que foi um pistoleiro que realmente existiu, mas dizem que depois que esse filme foi feito, tudo envolvendo Doc Holliday voltou à tona, né? Teve um revival e ele ganhou uma importância muito maior no imaginário assim do Velho Oeste americano, né? Então assim, e algumas falas que ele coloca ali ele viraram falas icônicas no cinema e tudo. Então, assim, ele rouba ele rouba a cena ali também, mesmo ele não sendo, de novo, o personagem Ele é principal, né? coadjuvante. Ele O principal faz, lá ele faz como é que chama ele, gente? Que ele faz não sei o que, o Whip, o White Whip, sei lá. Esqueci. Wyatt Earp, É, o White Wear. é o... Eu esqueci, era o... Caramba, faz o Kurt bigodudo Russell. lá. Kurt Russell? Kurt Não. Russell, Kurt Russell. Então, assim, Excelente que filme de faroeste. ele tem, e ele, o personagem que ele faz é um personagem tão legal que é o guerreiro, você pensar assim, né? Ele é o guerreiro invencível. Ninguém ganha dele, ele é o melhor. Ele ganha nas cartas, ele ganha no tiroteio, né? Ele é o saque melhor rápido. atirador que tem ali e tudo. As mulheres todas apaixonadas com ele, só que ele já perdeu pra morte, porque ele é tuberculoso e vai morrer. Então, assim, o personagem dele é o mais profundo que tem ali, é o mais interessante que tem ali no Tombstone, né?
E por último, aí vindo para totalmente a realidade mais seca e bruta assim, quando ele fez Felon. Felon é um filme mais recente. Eu vi esse filme já adulto já, né? Ele é de 2008 e ele conta a história. Ele também não é o principal. É engraçado, cara. Os filmes que eu escolhi dele, ele não é principal em nenhum, mas ele rouba a cena nesses filmes, né? Ele interpreta ele John Smith, um detento lendário, que ele é uma mistura de mentor e também ele é um cara ruim, entendeu? Ali ele aparece lá careca, todo tatuado, mais velho assim, e ele tem uma das atuações mais legais do cinema que eu já vi. Então, cara, pra mim aqui, pra homenagear, eu sei que a proposta era fazer um Corujão e tudo, mas eu me rebelei, eu queria fazer diferente, porque eu quis homenagear o Valkyrie falando dos filmes dele que eu mais gostei, da filmografia dele, né, o que eu mais gostei na minha vida, e por que que ele é um ator tão bom. Ele é um ator que ele passa bem por todos os estilos, né? Romance, ação, drama, comédia, igual vocês falaram aí. E tem uma carreira enorme, com um monte de filme bom. Ele interpretou o Rei Lagarto, né? Igual o Humberto citou aí também, né? Foi o bicho, o cara ter sido Batman, pra muita gente, assim, é tipo assim, pô, ele fechou o game, né? Ele, Não, e ele foi um Batman fora dos padrões, né? O Bruce Wayne louro, né? é, Porque assim, ele fez vários filmes, é que você vê ele de por cabelo que que colocaram sem ele ser de louro. Batman? Era o ator que estava em alta em Hollywood Tava na em época, alta. né? Lembrando que nesse filme ele tem tem o Charada, né? O Jim Carrey como Charada, né? Que é também Aham. ficou muito clássico, né? Ficou Também, muito esse, bom. muito bom. Tommy Lee Jones de Duas Agora, Caras. quando a gente tá falando, também tá fazendo algumas listas também, viu? E assim, dentro do que você falou, como eu selecionei alguns filmes de protagonistas e outros com coadjuvante. De todos aí que você falou, tem um que eu coloquei aqui, que eu acho que ele faz muito bem um coadjuvante, que é Na Ilha do Dr. Moreau. Aham. Que ele contracena até com o Marlon Brando, né? Que ele faz aquele cientista que acaba bem fora dos padrões e que tem uma cena assim, onde é que quem não sabe ali a ilha, existe uma manipulação genética de trazer os animais perto dos Isso, humanos, né? humanizar os Só que animais. existia uma regra que eles não podiam fazer sexo, né? Então, e Eles não aí o cara, podiam, assim, no livro original, eles não podiam comer carne, comer carne, fazer sexo. tinham que E, obedecer o mestre. e no finalzinho tem uma cena dele meio que fantasiado como o personagem que o Marlon Brando faz, né? Com o Dr. Moore. Cara, é muito boa a cena. A gente mostra, vê o tanque, ele é um bom ator, né? E aí, como protagonista, aí eu falo, pô, esse aí como coadjuvante, né? E assim, sem falar também da última cena dele no cinema, né? Não sei se vocês chegaram a ver. O filme Maverick, né? Que ele faz o coadjuvante, ele volta ao papel do Maverick. Iceman, agora como general, né? E ele lá com um problema na garganta, já tava, não conseguia falar, ele né? tinha Eles tido fizeram câncer, uma solução bem legal. E sim, foi literalmente ali uma despedida ali. Tinha dificuldade E, pra falar. foi literalmente um filme Ele estava de praticamente sem despedida. voz. Porque ele teve um câncer na garganta, ele fez uma cirurgia para tirar o câncer e ele ficou praticamente sem E voz. fizeram um negócio no computador, né? Fizeram uma simulação. Com a voz. Com a voz dele. Com a voz dele simulada, assim. Então, assim, é muito bom. Foi um filme de despedida. É uma cena de despedida. Foi uma assim. homenagem para ele. Foi uma homenagem mesmo, assim. Em Foi, vida. assim, Homenagem ou homenagem? homenagem. Foi uma homenagem. Ah, homenagem, entendi. E aí, assim, aí eu falei. Homenagem é outra coisa. Aí eu fui buscar, assim, qual que são os filmes de protagonismo dele que eu lembro que eu gostei muito, cara, assim. A gente já falou Top Secret, né? Aí eu falei, assim, tem dois filmes que eu tenho uma relação afetiva muito boa com eles, né? Que é o Academia de Gêmeos, que é de comédia, né? Ele novo ali, é um filme de 85, né? E coloca ele como um adolescente não, um jovem universitário, né? Que desenvolve um laser e acaba descobrindo que os militares vão usar ele pra usar como arma, né? E eles tentam frustrar esse plano, né? E tem uma cena muito Foi legal. o segundo filme dele, esse filme. Foi depois de Top Secret. E eu lembro que tem um filme muito legal que eles explodem um monte de pipoca dentro do dormitório, assim, fica. Sim, é muito legal. E tem um outro filme que eu gostava muito de ação, que era o Santo.
Não sei se vocês já viram esse filme, né? Que ele é um tipo de um ladrão, mestre de disfarce, né? E aí acaba de ter que roubar uma fórmula lá de fusão a frio, junto com a máfia russa. É, assim, não é um dos roteiros mais legal, mas é um filme de ação que eu gostava muito, cara. De 97. É. E esse filme ele faz ele, tipo assim, eu acho, né? Propositalmente, o personagem dele é muito canastrão. Cara, total. Tipo assim, total ele tem canastrão. uma. Mas eu acho que é o cara do filme, né? O cara, ele é bom em tudo. Ele é bom bom em desenhista, ele é bom. E ele tudo que tinha um ele faz, canivete, ele né? Ele tinha um canivete, estilo MacGyver também, né? Era muito bom, gostei muito Eu gosto dele. desse filme também. Foi Acho a minha legal. lista, né? Foi a minha lista de coisas Já aí. que eu não vim preparado para isso, eu vou falar assim, um filme dele que para mim foi marcante, além de Top Secret, é o The Doors, que eu gosto mais do que Top Secret, né? Porque The Doors na época teve... The Doors foi muito importante. Teve um impacto grande, assim, na época até para... É um filme de 91. Para jogar de novo a banda The Doors para a mídia, e, assim, eu lembro que depois disso, você ia em show, todo mundo tocava The Doors. Tinha banda cover de The Doors, e The Doors já tinha sumido, né? Engraçado, assim, não foi bem de bilheteria, né? Ele teve um orçamento de 32 milhões e ele faturou 34 e pouquinho, tipo assim... Elas por Elas. Eu não assisti esse filme no cinema na época. Não, eu não lembro de ter visto ele no cinema. Mas lógico que você não viu no cinema, né, Paulo? Não, Não tinha nascido ainda, 91 aqui, já ia pro cinema, já sabia. Não Já era ia nascido. sozinho. Tá vendo? Nem vem. Não precisa mentir. Ser novo não é coisa ruim. Eu Ser lembro... ruim é gostar da Branca de Neve. E aí eu lembro que ele teve, assim, pra galera que tocava, ele teve uma importância. Pra quem gostava de rock clássico, ele teve uma importância, porque o Jim Morrison, ele era uma figura, assim, que nos anos 80 desapareceu. Nos anos 80, a música, ela tinha passado por uma mudança muito grande do que se ouvia de 70 para 80. Teve o punk, aí teve o metal, aí teve aquele metal poser todo. E assim, na época você falar que ouvia, por exemplo, Led Zeppelin, a galera te zoava, porque isso era coisa de velho. Velho era 10 anos antes, né? Se ouvir The Doors, que era de 20 anos antes, era pior ainda. Então, quando isso veio, trouxe de volta, e eles voltaram a vender de novo. Foi igual, por exemplo, aquele lá, o Ferris Bueller, o Curtindo a Vida Doidado, com os Beatles, né? Quando ele faz aquele Twist and Shout lá, os Beatles Twist and Shout, eles voltaram Beatles voltou a vender. E voltou a top, que tinha queda grande. Então, assim, a importância do cinema para a música. E aí, efetivamente, The Doors foi muito mais famoso mundialmente depois do fim da banda do que na época deles, por conta dessas coisas mitológicas que foram surgindo a partir de volta do figura do Jim Morrison. A música dele voltou a tocar em rádio e tal, né? E lembrando que as pessoas talvez nem sabem disso, assim, que The Doors não acabou quando o Jim Morrison morreu. Eles lançaram discos depois. O tecladista passou a cantar, a banda aumentou, puseram um monte de instrumento. Outra banda. É completamente diferente. Aí, efetivamente, não teve sucesso. o mesmo sucesso, que na época era até relativo, né? Que tinha, eles aí foram e terminaram. Mas continuou sendo uma banda tendo uma importância cultural, né? Na cultura pop rock, assim, muito grande. E esse filme foi importante. E o Walkman foi muito bem nesse papel. Foi muito bem nesse papel. Tem até uma história envolvendo ele, o pai do Jim Morrison, que lutou na Guerra do Vietnã, no batalhão, que é retratado no filme Platoon, que quem ia ser o ator lá que o Charlie Sheen faz era o Val Kilmer, e ele não participa. Então, assim, tem uma história entrelaçada aí que depois vocês podem pesquisar, que eu não vou falar, não. Tá trabalho, eu não pesquisei isso, então pode ser que eu fale alguma coisa ou outra pode ser errada. Legal. Acho que a gente fecha bem, né? Agora, se você tá aí, gostou de algum desses filmes, né? Se você acha,
Você pode até comentar com a gente. Se Né? a gente- Vai lá no canal do YouTube nosso que você Deixa vai ver um aqui. comentário Você pra vai gente, ver se tudo teve aqui, a alguma gente coisa que a vai gente largou pra lá. e fala, pô, vocês esqueceram de falar desse filme aqui dele, Ou cara. então esquecendo de alguma cena de Top Secret que é nossa. icônica. Não, esquecer, a gente não esqueceu, né, cara? A filmografia dele é enorme. É enorme, Na época que ele fazia enorme. sucesso, ele fazia 4 filmes por ano, só saía, né? Na época que E ele tava aquela no época, auge, né? no Quando o auge. ator tá no auge, ele começa a produzir, soltar 2, 3 filmes por ano, até mais, né? Fazer ponta Pois em é. vários filmes, né? Agora é engraçado, é um cara que o pessoal destaca muito com coadjuvante, né, cara? Ele tem muita Ele participação. tem muito, assim, ele tem pouca, é um cara de pouca participação em tela, mas com uma presença que marca, É, né, cara? é o ator que a galera Eu não acho que é pouca participação. puxa Todo ele. esse, Não, tipo, tô esse falando filme assim. que eu falei que era coadjuvante, ele era tipo assim, Não, ele tem coadjuvante. quase tanta participação quanto o Eu principal. quando tava fazendo a pesquisa pro podcast, cara, eu vi muita gente que soltou, né? Por causa da morte dele, né? Soltou assim, os 5 filmes imprescindíveis de você assistir do Val Kilmer. Do E Val assim, tirando... todos falaram de The Doors, todos falaram de The Doors. Mas todos os outros, ele era com coadjuvante. Ele não era Ele era um ator com uma presença carismática muito grande. É. A turma É. gostava dele. Ele tinha uma atuação boa. Eu vi coisas falando que ele era um ator difícil de trabalhar, que tiveram problemas interpessoais lá durante a gravação. Normalmente esses caras que se destacam, eles não são normais, assim, né? São sempre um cadinho diferente. Também a gente não O sabe que eu até li onde que é dele é exagero que ou ele, não, né? assim, todo mundo gosta de falar bem do cara depois que o cara morre, né? Normalmente é assim. Mas o que eu li dele é que ele era um cara que ele estudava e se dedicava muito para poder entrar nos papéis da melhor maneira possível, entendeu? E aí, por exemplo, quando ele faz esses personagens, tipo o cara lá do Fallon, Doc Holliday, quando eles pegam até o próprio Mad Martigan mesmo, muita coisa que ele fez, muita coisa mesmo, foi improvisada, ele fez na hora. E aí acabou indo pro corte final porque ficou melhor do que estava no roteiro, entendeu? Então, assim, ele é um cara que eu acho que se dedica muito, e talvez por isso fique chato, né, É. para as outras pessoas Pra- que ele- são mais convencionais. e tudo. Ele tirou, ele E fez aí, curso. essa pequena homenagem que a gente está fazendo aqui da carreira dele, a gente pode ter perdido algum outro filme aí que tenha sido muito icônico, emblemático dele, a gente não citou aqui, mas fica aí só para homenagear o cara, né, velho? Porque ele foi um dos heróis de ação para quem cresceu na década de 80 e 90 ali, né, viveu, Vitor. curtiu isso daí. Ô, Vitor, o primeiro filme dele foi o Top Secret, que era um filme de baixo orçamento, um filme de comédia. Por conta daquela cena que ia ter a luta embaixo d'água, ele fez um curso e obteve um certificado de mergulho para Pois fazer é. aquela cena. Então, assim, ele efetivamente era um cara profissional. Né? Esse é um cara que se dedica além do que é demandado. Esse é um profissionalismo mesmo. Diz que no filme do Tom Stone, Doc Holliday, para simular o sofrimento do tuberculoso, antes das cenas dele, ele colocava pedra de gelo dentro da boca para o lábio ficar mais esbranquiçado e para ficar com a dificuldade, o gelo atrapalhar um pouquinho a fala dele e tudo, entendeu? Então ele gravava até algumas cenas com gelo dentro da boca para poder. Eu assisti Tom Stone recentemente, antes dele morrer aí, porque apareceu lá na minha sugestão, né? E aí eu acabei assistindo de novo, pela segunda vez. E é outro filme também que envelheceu muito bem, dá pra assistir numa boa. E aí você vê que ele tá sempre suado, com a boca esbranquiçada, com a aparência de quem tá sofrendo, cansado. Dá pra você imaginar, você comprar que ele realmente tá doente ali no filme. Então acho que essa dedicação dele fez dele, né? O grande ator que ele foi. Isso aí. É isso aí. Acho que fechamos, né? Sim. E você que tá em casa, vai lá no nosso canal e comenta pra gente o seu filme predileto, Valkyrie. Vamos fazer assim, quero ouvir. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima. First wave, don't get tired, it's exactly way.